Vocês têm um grande desafio de se manter acordados. Eu vou ficar aqui olhando e eu vou pedir o anjo para anotar quem dormir. Bom, gente, uma alegria a gente estar aqui juntos de novo. Já foi muito bom o tempo que nós passamos em Londrina. Eu creio que esse tema é um tema que está sendo bastante desafiador. É uma paulada atrás da outra, mas é algo que nos ajuda a ir exatamente para o lugar onde nós precisamos estar, né? No centro do plano da vontade de Deus. Aliás, a gente sair do centro e deixar Cristo no centro. Esse é o tema que a gente escolheu, centralidade, trazer a igreja de volta. E antes de eu começar a falar, eu estava numa mesa ali comentando algo. Eu queria que você, como pastor, pudesse ter isso como um ponto de atenção. Nós estamos vivendo tempos muito turbulentos, de muitos escândalos, muitos desvios no meio da igreja evangélica brasileira, e nós precisamos nos preparar, porque as igrejas saudáveis, as igrejas éticas, as igrejas que realmente têm essa centralidade, elas vão começar a receber muitas pessoas de outras igrejas, vindo desses lugares, vão chegar machucadas, vão chegar feridas, vão chegar precisando de um apoio, de serem acolhidas. A gente não quer isso, toda a igreja quer ver gente sendo salva, gente sendo transformada, mas nós não podemos nos eximir, né? Há anos atrás, eu, lendo a palavra, vi que quando os reis de Israel, eles falhavam, o povo, eles migravam. Geralmente o povo de Israel migrava para Judá, em busca do Deus verdadeiro. E isso vai acontecer. Eu creio que nós, como pastores, precisamos estar preparados para isso, para receber essas pessoas com amor, com carinho, crendo que o Senhor vai usar as nossas vidas também, não só para manter essa fidelidade, mas também para receber essas pessoas. O MFI é uma comunhão que, pela graça de Deus, depois de 25 anos, a gente não tem um escândalo no nosso meio, especialmente com a nossa equipe de liderança, e muito menos também nos Estados Unidos. Então a gente tem visto que o Senhor tem sido bom para conosco. Aquele que está de pé, claro, cuide para que não caia, mas a gente honra e reconhece a mão do Senhor, e eu creio que nós podemos ser uma referência, um farol nesses tempos de tanta tempestade, de tanta turbulência. Podemos ser isso. Você está de acordo comigo? Deixa a sua mão erguida, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu homens e mulheres que têm, Senhor, sido para nós um norte, Senhor. Tem sido para nós uma referência, Senhor, Pai, de integridade. Nós queremos, Pai, seguir, Pai, os passos desses que deixaram esse legado de fé para nós, Pai. Nós oramos pela igreja brasileira hoje, nós oramos, Senhor, pelas nossas igrejas, nós oramos pelo Teu povo no nosso país. Nós pedimos, Senhor, que a Tua mão, Senhor, não se aparte de nós, ao contrário, Senhor, que o Senhor levante ainda mais a Sua igreja, mesmo em meio de, Senhor, a turbulências, mesmo em meio a tempestades, que a Sua igreja possa prevalecer, Pai, e a Tua palavra, Senhor, continuar, Senhor, correndo por toda essa nação. É o que nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Bom, se você puder abrir a tua Bíblia comigo, Ezequiel 34, o meu tema nessa tarde é centralidade, quando o poder ocupa o centro. E Ezequiel 34, de 1 a 6, depois nós vamos ler também Marcos, mas começando na verdade pelo versículo 2, diz assim: filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmo? Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam o seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e tornaram-se presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-la. Irmãos,
há 3 anos atrás, eu comecei um processo para conseguir um preocupador profissional. Não sei quantos sabem o que é um preocupador profissional. Eu aprendi isso com o meu amado pastor Douglas, que está aqui. Na verdade, disse que havia um empresário muito estressado, um homem muito estressado, muito preocupado, sempre angustiado, não dormia de noite, tomando um monte de remédio, passando muito mal, gastrite terrível. E um dia, um amigo dele encontra ele na rua e o cara está tranquilo, está de boa, está bem. Pergunta: como que você está? Dormindo que nem um anjo, tudo maravilhoso, tudo tremendo. Ele falou: mas o que aconteceu para você estar assim? Cara, eu contratei um preocupador profissional. Mas o que o preocupador profissional faz? Se preocupa por tudo, se preocupa pela empresa, se preocupa por todos os pagamentos, se preocupa por contratar funcionário, se preocupa por demitir, por compra, por venda. Ele se preocupa por tudo, qualquer coisa esse cara se preocupa. E ele falou: mas quanto ganha um cara desse? 500 mil por mês. Falou: e como você está fazendo para pagar? Não sei, ele que se preocupe. Eu sei que pode parecer engraçado para vocês, mas para mim conseguir um preocupador profissional não foi, porque há uns 3 anos atrás eu decidi que eu ia ter um pastor executivo na igreja. Então eu chamei um irmão muito amado, muito querido, que foi um diretor de uma grande empresa, um pastor nosso, um discípulo, e eu falei: você poderia assumir essa área executiva da igreja? Você vai cuidar de tudo isso. E ele aceitou, e isso se tornou algo terrível para mim. Tem sido anos muito difícil ver uma pessoa tomando decisões que eu estava acostumado a decidir, a tomar essas decisões que eu achava que eram prerrogativas minhas, e pior que foram anos, esses últimos anos de uma pessoa questionando minhas posturas, uma pessoa questionando as maneiras como eu fazia as coisas, da maneira como eu tomava as decisões, e fazendo coisas de um jeito totalmente diferente que o meu. Foram muitas brigas. Um dia minha esposa entra na nossa cozinha, está eu e ele sentados tomando um café, ela fala: ué, vocês ainda são amigos? Porque realmente não foi uma coisa fácil. E não foi apenas abrir mão do controle, foi renunciar o jeito certo de fazer as coisas, que claro, é o meu jeito. Se tem um jeito certo de fazer as coisas, é o meu jeito. Eu sou daquele tipo que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali para mandar. É verdade. E esse ano eu dei mais um passo. A gente já tinha criado uma posição de um pastor executivo. Esse ano eu dei mais um passo para descentralizar a minha liderança. Talvez alguns de vocês aqui já tenham ouvido que a gente criou uma nova posição de liderança na igreja. Em 1 ano e meio eu vou passar a liderança no campus que eu pastoreio para o pastor Tiago Borges, que está ali, ó, o Tiaguinho. A minha esposa está dizendo quanto que eu pago para o preocupador profissional. Para o preocupador profissional não pago nada, mas não pago nada, e ele nem tem como se preocupar por isso, porque realmente tudo que ele ganha é nada. Essa não é a minha preocupação. Mas a verdade é que tem sido um desafio, e isso tem revelado como é que o poder ocupa um lugar de destaque no coração dos pastores. E a gente acaba se acostumando com isso. Eu vou visitar igrejas e eu fico assim: mas esse cara não deveria ter ligado essa luz? Esse som não devia estar desse jeito? Aí a minha esposa fala no meu ouvido: você é o pastor aqui por acaso? Essas coisas vão ocupando o nosso coração. E afinal, o poder é algo que cresce dentro da gente sem que a gente perceba. E ele se alimenta de ambientes que nós mesmos construímos, se apega a espaços que nós ocupamos, e muitas vezes sem deixar lugar para outros crescerem. Ezequiel 34 é um texto que os pastores evitam.
Afinal de contas, quem vai pregar um texto contra você mesmo? Quem é louco? Quem é louco de pregar Ezequiel 34? Esse texto, que foi escrito ali por volta de 592 a.C., durante o exílio babilônico, fala de um Israel que estava em pedaços. Jerusalém ia cair, os muros iam ser, na verdade o templo ia ser destruído, tudo ali ia vir por baixo, e naquele momento de colapso, Deus convoca o profeta para falar, e preste atenção, não para o rei, não para o povo. Deus convoca o profeta para falar aos seus pastores. E ele diz: filho do homem, profetize contra os pastores, contra os líderes de Israel. Transmite-lhes essa mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmo. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? O texto aqui, meus irmãos, listam coisas que os pastores deveriam e que não deveriam fazer, ou que deveriam fazer ou deixaram de fazer. E cada um desses é um corte rápido, é uma faca tramontina. Comeram a gordura, vestiram-se da lã, abateram os animais cevados, não fortaleceram as fracas, não curaram as enfermas, não ataram aquelas que estavam feridas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas. Ao contrário, governaram com dureza e crueldade. E, por favor, sublinhe na tua mente, se você não está anotando, essa frase: governaram com dureza e crueldade. Governaram com dureza e crueldade. Não é aqui, irmãos, uma acusação suave, ou não é aqui uma acusação tão pouco direta. É um diagnóstico que o profeta, Deus está dando através do profeta. Um diagnóstico cirúrgico. E o mais perturbador não é a conduta dos pastores. O mais perturbador aqui é a motivação deles. Diz assim: vocês cuidaram de si mesmos. Se a gente parar para olhar o nosso país nesses dias que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar muito disso no Instagram, nas notícias, em nomes que eram muito proeminentes. Nós vamos encontrar muito disso. Porque quando o ministério se torna fonte de status, quando o ministério se torna meio de enriquecimento, quando o ministério se torna instrumento para suprir a carência do líder por reconhecimento, a necessidade de controle, a necessidade de suprir a sua própria segurança ou de receber aprovação, o resultado, o texto já diz, são ovelhas confusas, são ovelhas escandalizadas. O Luciano falou hoje de manhã sobre escândalo. São gente desigrejado, ovelhas desigrejadas, feridas, dispersas. Irmãos, o resultado disso tudo é desastroso. É por isso que esse evento que nós estamos aqui, esse momento que nós estamos reunidos, talvez não pareça algo tão inspirador, animador, mas é muito confrontativo e é importante, porque nós estamos criando uma base sólida de saúde para que nós sejamos as igrejas saudáveis que vão poder curar essas ovelhas dispersas e enfermas. Porque quando o poder, meus irmãos, assume o centro, ele tem o poder de desordenar tudo que está ao redor. Se o poder está no centro, a roda está excêntrica. Então nós precisamos evitar a todo custo, como pastores, como líderes, como homens e mulheres de Deus, que o poder ocupe o centro. Porque quando o poder ocupa o centro, a primeira coisa que ele faz é personalizar a visão. Há ministérios onde a visão, que nasceu sim, nasceu do coração de Deus, nasceu de oração, nasceu de clamores, terminou se tornando a propriedade privada de uma pessoa. Uma visão, meus irmãos, pode e deve ser dada a uma pessoa, mas ela precisa se tornar propriedade de todos, precisa se tornar propriedade da igreja, do povo de Deus.
Isso não tem a ver só se você é um pastor principal. Isso tem a ver também se você é parte de uma equipe de liderança. Eu não queria que nessa tarde você ficasse aqui, bom, você que é parte de uma equipe, o meu pastor sênior, principalmente porque a minha equipe está aqui, eu não queria que vocês ficassem pensando sobre o seu pastor sênior. Pensem sobre vocês mesmos. Pensem sobre o comportamento de vocês mesmos. Porque, meus irmãos, a visão de Deus é para guiar, é para orientar um povo e não para alimentar nossas inseguranças. Numa visão descentralizada, toda ideia é compartilhada, todo projeto recebe o apoio de todos, todo mundo está empurrando para o mesmo lado, não tem um puxando para cá, outro puxando para lá. Toda iniciativa é valorizada. E ganha força a visão quando todos apoiam a visão. Agora, quando a visão se torna propriedade particular, toda ideia precisa sair de uma única fonte. Todo projeto precisa passar pelo crivo do ego, não pelo discernimento do Espírito Santo. Toda iniciativa vai ser recebida como suspeita, ou vai ser tratada como falta de alinhamento. Mas a visão que vem de Deus produz líderes que recebem de Deus e devolvem para Deus. Eu amo uma canção que diz que se algum louvor eu ganhar, eu quero entregar ao meu Salvador. Eu quero devolver para Ele. A visão produz líderes que recebem de Deus, mas devolvem para Deus, sejam recursos. Preste atenção. Se os recursos vieram de Deus, nós vamos devolver os recursos a Deus. Se as pessoas vieram de Deus, nós não vamos nos assenhorar das pessoas, não vamos nos tornar dono das pessoas, nós vamos devolver as pessoas para Deus. Se nós recebemos honra, aplausos, realizações, recompensas, se alguma coisa nós recebermos, nós vamos devolver ao nosso Salvador. Você está comigo? Você pode levantar suas mãos aos céus, você pode falar isso para Ele hoje à tarde, você pode dizer, diga ao Senhor o que você tem recebido, os recursos, as pessoas, os bens, o ministério, a visão, tudo vem dele e para ele volta, porque é por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Deus se agradou em convergir nele todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É por ele, meus irmãos, é para ele, é por meio dele. Você pode dizer amém? A segunda coisa que nós precisamos evitar que o poder ocupe o centro é porque quando o poder ocupa o centro, o poder no centro controla pessoas. E talvez você já ouviu palavras como cobertura, unção, alinhamento, honra, submissão. E essas palavras todas são palavras que têm fundamento bíblico. Não, nenhuma dessas palavras estão desalinhadas do propósito de Deus. Mas lembre-se disso, em corações desalinhados, elas se tornam ferramentas de manipulação, controle e dependência do homem. E a gente sabe que tem quem se aproveita da cobertura. Tem gente que quer estar debaixo de cobertura porque ela quer a projeção que aquela pessoa tem. Eu sou discípulo de fulano de tal, eu estou debaixo de tal pessoa. Às vezes a pessoa quer a cobertura para buscar um favor, para buscar status, para ter identidade, para ter projeção, e há essa parte. Mas também o outro lado é que tem quem usa a cobertura para dominar, para se apropriar e para controlar pessoas que pertencem ao Senhor. Irmãos, quando uma pessoa se sente desonrada apenas porque ouviu uma perspectiva diferente, nós estamos diante de um problemaço, de um problema muito sério, porque ambientes assim não produzem crescimento. Se toda divergência é tratada como rebeldia, se o discernimento é substituído por medo, se o alinhamento deixa de ser unidade e passa a ser controle, a gente perde o equilíbrio.
a gente sufoca a prudência, a gente impede o desenvolvimento. Eu sou muito feliz, agradecido a Deus por ter sido formado debaixo da mão do pastor Miguel Piper. A maioria de vocês tinham muito medo dele, e eu também. Mas a verdade é que eu costumo dizer para todo mundo que o pastor Miguel era um homem, quem conheceu ele, de defeitos aparentes e qualidades escondidas. Geralmente as pessoas mostram mais as qualidades, escondem os defeitos. O pastor Miguel não escondia os defeitos, mas só quem convivia com ele sabia das qualidades que ele tinha. E eu lembro que numa reunião de diretoria, logo no início do meu ministério, eu era um jovenzinho, eu estava lá com o pastor Miguel nessa reunião, com vários homens de negócio, pessoas que entendiam muito de finanças e tudo mais, discutindo as finanças da igreja. E eles falaram uma coisa, eu disse, não, isso não é assim. E aqueles caras me rebateram rapidamente, eles tinham os argumentos certos para me rebater, e eu falei, não, mas isso aí não está certo, não é assim. E eles me rebateram de novo, eu joguei a bolinha de volta, eu levei mais uma raquetada, na quinta raquetada eu já estava assim, é melhor eu desistir, porque eu não sei nada do que eu estou falando. Mas o pastor, lembro do pastor Miguel falando, não, Luiz, fala, eu quero ouvir até o final. Luiz, fala. E ele ficou me validando, falou, não, eu quero te ouvir, vamos lá e tal. E irmãos, a verdade é que tinha algo que eu não sabia explicar, porque eu não tinha os termos técnicos, mas que estava fora do retrovisor de todo mundo. E naquele dia, porque o pastor Miguel insistiu que eu falasse até o final, até eu conseguir convencer aquelas pessoas, ou conseguir explicar, a gente salvou a igreja de um problemão. E eu agradeço a Deus por ter tido líderes que me validaram em momentos que eu estava discordando de gente que sabia mais do que eu. Porque a minha motivação era boa. Talvez não a maneira de falar era melhor, mas a minha motivação era boa. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos deixar o centro ocupar o poder. Porque nós não queremos controlar pessoas, nós queremos dar a essas pessoas o espaço que lhes é devido. Nós precisamos também evitar que o poder ocupe o centro, porque quando o poder ocupa o centro, ele silencia a equipe. Ninguém precisa colocar isso no estatuto, ninguém precisa anunciar, ninguém precisa escrever nenhuma regra, mas com o tempo, o ambiente ensina. E aí as pessoas aprendem que tem assuntos que não se toca, tem perguntas que não se faz, tem decisão que a gente não questiona. E às vezes o líder da equipe, seja essa a equipe que lidera a igreja, ou uma equipe que está liderando um ministério, uma equipe que está, você como pastor auxiliar, está liderando também abaixo de você, todos nós aqui em algum lugar lideramos equipes. O líder da equipe interpreta isso como paz, está tudo em paz. Mas não é paz, é silêncio produzido pelo medo, é ausência de confiança. Eu estava conversando com um pastor amigo, e ele disse que ele foi visitar uma igreja influente, uma igreja muito relevante, uma igreja muito boa, e ele se interessou, procurou ali um dos pastores auxiliares daquela igreja, e ele virou e falou assim, puxa, me diga como é trabalhar aqui. E ele disse que o pastor ficou em silêncio um pouco, pensou um pouco e respondeu uma coisa muito forte. Ele diz assim, é um bom lugar para servir desde que você não tenha ideias próprias. É um bom lugar para servir desde que você não tenha ideias próprias. E ele não estava com raiva, ele estava só resignado. Ele tinha se conformado com a realidade doente daquele ambiente. Irmãos, resignação nem sempre é maturidade. Às vezes é a última fase antes da indiferença. E muitos de vocês aqui já aconselharam casais em crise. A melhor coisa é quando o casal em crise ainda está brigando. Porque quando eles decidem que não vão nem mais brigar, não me importa, aí o casamento já está na fase final de destruição. Então, quando os melhores líderes ao nosso redor aprendem que não ter ideias próprias
é algo bom, você não ganhou um time alinhado, você perdeu um time. E nós precisamos evitar, então, que o poder ocupe o centro por esses motivos. Nós precisamos evitar que o poder ocupe o centro, porque quando o poder ocupa o centro, ele distorce o discipulado. Distorce totalmente. Em muitos ministérios, as pessoas não amadurecem, elas apenas se tornam mais dependentes. Porque elas não buscam o líder para confirmar algo que Deus disse para elas, mas elas consultam o líder como se ele fosse o próprio Deus. Irmãos, às vezes nós temos que mandar as pessoas voltarem. Você já consultou a Deus sobre isso? A gente precisa pedir que elas voltem lá e consultem a Deus. Eu estou disposto a te aconselhar, desde que você tenha uma direção de Deus, desde que eu possa também te orientar se o que você está ouvindo é de Deus ou não, mas pelo menos tenta. Nós precisamos e queremos formar filhos adultos, não crianças espirituais. E é muito importante que a gente não confunda paternidade com paternalismo, porque são coisas muito diferentes. O discipulado paternalista só gera dependência emocional. Ele não amadurece ninguém. Agora, o discipulado paternal, ele gera autonomia. E preste atenção, não independência. Porque o contrário, dentro do cristianismo, o contrário de dependência não é independência. O contrário é autonomia. É a pessoa, ela cresce, ela se desenvolve, ela aprende a tomar suas próprias decisões, mas ao mesmo tempo, ela também se submete. Eu não sei se o Luciano falou essa história do filho, agora a gente começa a ouvir duas vezes, a gente não sabe se esqueceu ou se contou, mas ele estava falando do Israel, que ele diz: não, filho, você tem que decidir. E o Israel virou para ele e falou: tá, pai, mas o que você quer que eu decida? Né? O que eu gostei mais é que Deus na hora falou para o Luciano, falou assim: eu quero que você me pergunte mais isso também. O que é que você quer que eu decida? Deus, o que o Senhor espera que eu decida? Irmãos, nós queremos formar filhos assim, filhos que têm sua própria decisão, eles sabem para onde estão indo, mas que também estão ouvindo a Deus, estão ouvindo a direção de Deus. E se as pessoas precisam do líder a cada decisão, isso não prova que o líder é um bom pastor. Prova que talvez ele esteja ocupando um lugar que pertence a Deus. É muito interessante esse texto de Ezequiel 34, porque ao mesmo tempo que ele apresenta o problema, ao mesmo tempo que ele mostra a ferida, mostra a mazela, ao mesmo tempo ele coloca o Senhor no centro da cura. Porque quando você olha para Ezequiel 34, diz assim: assim diz o Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei, versículo 11. Então o que está acontecendo? Para o rebanho, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não abandono as minhas ovelhas porque o pastor falhou. O fracasso do líder não é o fim das pessoas que nós lideramos. Irmãos, eu acho que isso é algo bom para nós proclamarmos essa tarde aqui. Que ainda que nós estamos vendo escândalos, ainda que nós estamos vendo pastores se desviando, ainda que nós estamos ouvindo histórias de pastores que estão sendo acusados de ganhar 1 milhão por mês. Histórias que nos escandalizam a nós mesmos. Ainda que nós estamos vendo isso, Deus é o pastor das suas ovelhas. O fracasso da nossa liderança não é o fracasso do nosso Deus, não é o fim da história das pessoas que andam com Ele, que o amam. Por outro lado, para o pastor, o que o Senhor está mostrando é que as ovelhas pertencem a Ele. Ele diz: eu vou buscar as minhas ovelhas. Irmãos, as ovelhas, nós precisamos lembrar isso, elas não nos pertencem. Elas não são da minha igreja, elas não são do meu ministério, elas não estão ali para servir a minha visão. Usar as ovelhas para nós vai sabotar o plano de Deus para elas, vai sabotar o propósito que Deus tem por elas, para elas, através delas. Nós precisamos lembrar isso, que toda pessoa sobre nossa liderança pertence a Deus. E a Ele nós vamos render conta delas.
Eu cheguei numa fase do meu ministério que eu estou descobrindo cada vez mais que tem menos a ver comigo e tem mais a ver com quem está correndo ao meu lado e atrás de mim. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério eu estava muito entusiasmado, eu tinha muitos planos, eu tinha muita energia, eu tinha muita visão, eu queria fazer muitas coisas para mim. Eu estava muito a fim de realizar os planos de Deus para mim. Mas o tempo passou e eu estou muito a fim de realizar o plano de Deus para aquelas pessoas que Deus colocou ao meu lado. Eu estou muito a fim de realizar o plano de Deus para aquelas pessoas que estão vindo atrás de mim. É uma etapa da minha vida que eu não quero me esforçar por coisas que não valem na eternidade. Eu não quero. É aquela época que você pergunta assim: onde está o centro do meu ministério? Na esperança de que a resposta não seja em mim mesmo. Onde está o centro do meu ministério? Nós contratamos há tempos atrás uma consultoria de comunicação. E esse consultor chegou para mim e falou: pastor, nós precisamos criar uma persona para você. Porque nós precisamos projetar você, nós precisamos colocar você é a cara da igreja. Eu falei: irmão, não vai acontecer isso aqui. Daí ele falou assim: não, pastor, olha só, fulano de tal tem tal persona, fulano de tal tem essa outra persona, você precisa disso. Eu falei: não vai acontecer aqui, irmão. Nós vamos aqui promover uma igreja, nós vamos promover um povo, nós não vamos promover a minha pessoa, porque um dia eu não vou estar mais aqui. Então você se pergunta: onde que está o centro do meu ministério? Eu creio que essa é uma pergunta que nós todos precisamos fazer. Não importa se você é um pastor sênior, se você é um pastor auxiliar, se você é um líder que está sendo levantado. Quem é o centro do seu ministério? A nossa esperança é que a gente possa responder: Cristo. Cristo é o centro. Imagina, gente, Deus o Pai fez convergir nele todas as coisas nos céus e na terra. Deus escolheu Cristo como centro de todas as coisas. Então a gente precisa fazer perguntas. Será que alguém tem medo de mim? Será que eu me tornei dono do futuro de alguém? Será que eu me assenhorei das decisões das pessoas? Será que alguém vive debaixo do temor de me decepcionar? Será que alguém tem medo da minha reação, do meu julgamento, de me perder a minha aprovação? Eu posso dar sim para quase todas essas aqui na minha vida. Eu não sei você. Mas se a resposta for sim, ou se você hoje honestamente não souber, esse é o lugar que o Espírito Santo quer entrar hoje. Não é, nada disso é para nos acusar. É só para a gente abrir mais espaço para o Espírito Santo. É só para abrir mais espaço para isso. Você pode fazer assim com a tua mão? Faz assim com a tua mão, assim. Abre mais espaço para o Espírito Santo. É para abrir mais espaço para o Espírito Santo. Nesse espaço aí aberto, foi que Jesus se meteu numa confusão. Verdade. Nesse espaço aberto aí, Jesus se meteu numa confusão, mas não foi uma confusão que ele criou, ele é Jesus. Fiquem tranquilos. Era a confusão que Tiago e João tinha criado com os outros 10 discípulos. Vocês devem lembrar, se vocês não lembram, vão comigo ali a Marcos capítulo 10. Porque tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Marcos 10, 35 a 37 diz assim: então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram falar com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar no seu trono glorioso, nós queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Só isso. Só isso, nada mais, só isso. E até aí a coisa já estava ruim, mas ela piora. Dizem que quando chegou no fundo do poço, acharam um assalpão.
Tinha ainda algo mais para baixo, porque versículo 41 diz que quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. E não ficaram indignados porque acharam que o pedido deles não era digno. Ficaram indignados porque eles tiveram a ideia antes. Essa é a verdade, tiveram a ideia antes. Então diz que Jesus se reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes desse mundo têm poder sobre o povo, e os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Diga comigo, será diferente. Mas diga bonito, se ajeita aí na sua cadeira, enche o seu peito, vai. Isso, diga comigo, será diferente. Ótimo, excelente. Irmãos, será diferente. Quem quiser ser o líder de vocês, quem quiser ser o pastor da igreja, quem quiser ser o líder da equipe, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, quem quiser sentar na ala VIP, se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tanto o pedido de Tiago e João quanto a indignação dos outros 10 revelou algo que profundo e escondido aqui. Os 12 discípulos de Jesus estavam impregnados com um conceito terreno de liderança. Os 12 discípulos de Jesus estavam impregnados com um conceito terreno de liderança. E Jesus deixa claro que esse modelo não era apenas uma ideia. Aliás, ele era real, ele era atual e ele era amplamente praticado, o modelo que os discípulos estavam ali propondo. Olha o que Jesus diz em versículo 42 de Marcos 10. Ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus não nega aqui o modelo de poder de Roma, de César. Ele, aliás, reconhece: olha, o modelo que vocês estão aí falando é exatamente, vocês sabem, no mundo eles exercem autoridade, eles dominam sobre as pessoas. E ele usa essas duas expressões: exercer poder e exercer autoridade. Em outras palavras, dominar, subjugar. Exercer autoridade baseada na posição, de cima para baixo, no título que eu tenho. Essa é a autoridade. Mas Jesus faz essa afirmação que vocês acabaram de proclamar aqui: mas entre vocês não é assim. Entre vocês será o que, gente? Diferente. Jesus não estava propondo aqui um ajuste no modelo de Roma. Jesus estava propondo uma mudança radical, uma mudança total. Sabe o que ele estava propondo? Uma mudança de lógica, da lógica terrena para a lógica do reino. Porque, irmãos, eu preciso lembrar a vocês que o reino de Deus opera em outra esfera, em outra lógica. É uma lógica invertida. No reino, o forte é o que vive em fraqueza. No reino, o maior é aquele que aceita ser o menor. No reino, o primeiro é aquele que deixa todo mundo passar na frente. A riqueza no reino é do pobre. A sabedoria é do simples. No reino, é quem não é nada que é dono de tudo. No reino, quem renuncia a todas as coisas é que tem posse delas. No reino, ganha quem perde, vive quem morre. O reino vai na contramão do mundo. E a grande tentação da liderança moderna, escute isso, por favor. A grande tentação da liderança moderna é usar as ferramentas de César. Marketing pessoal, controle emocional, manipulação de massas, para tentar construir o reino. Usar ferramentas, e é isso que nós estamos vendo, irmãos.
estão usando as ferramentas de César para construir o reino de Deus. Os líderes estão usando as ferramentas dos reinos desse mundo, dos reinos dos persas, dos gregos, dos romanos, para tentar construir o reino. A gente já viu isso acontecer nas cruzadas. Não dá certo. Não dá certo. E a pergunta essa tarde é: qual modelo eu e você absorvemos sem perceber? Aliás, nos últimos anos, meus irmãos, a igreja, ela foi inundada de conceitos de liderança humana. Inundada. E será que nós não absorvemos algo sem perceber? Quais técnicas empresariais nós estamos usando para aplicar no modelo de Jesus, na igreja de Cristo? Que estrutura humana nós estamos tentando aplicar na igreja de Jesus? Nós estamos usando o modelo do mundo ou o modelo do reino? O modelo de César ou Cristo? Parece que a pergunta volta, né? Quem é Senhor? César ou Cristo? Quem é o Senhor? César ou Cristo? O modelo de Cristo, meus irmãos, é um modelo de grandeza de dentro para fora. Marcos 10, 43 e 44, ele diz: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder de vocês, seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo de todos. Perceberam essas duas palavras? Servo e escravo. Servo e escravo. Jesus não está sendo poético aqui, ele está sendo preciso. Ele está dizendo: você quer ser grande no reino? Sirva. Você quer ser o primeiro? Abra mão dos seus direitos. O que é um escravo? É alguém que perdeu todo o direito. O que é um servo? É alguém que tem a disposição de servir a outros. E essa é a maneira, por favor, gente, escute isso. Eu estou tentando também ouvir junto com você. Essa é a maneira de organizar o ministério. É nesse sentido e nessa direção. Essa é a maneira. Talvez você, algum momento, ouviu essa expressão assim: mas quem sou eu na fila do pão? Você já ouviu isso? A minha pergunta é: quem é que está na fila do pão para você? Já não é quem sou eu na fila do pão. Quem é que eu coloquei na fila do pão? Nós temos um modelo. Jesus é o autor desse modelo. Mas ele também é o consumador desse modelo. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Jesus, ele é o conceito de liderança, mas ele também é o modelo de liderança. Marcos 10, 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não está dando aqui uma instrução moral. Não, o que ele está fazendo é dizendo: a minha vida é um argumento inteiro. Eu tenho um conceito, mas eu também tenho um exemplo que respalda esse conceito. E ele diz: eu não vim para ser servido. Jesus, a motivação de Jesus não se moveu pelo desejo de receber alguma coisa, mas de entregar algo. Toda a trajetória dele aponta para a necessidade do outro. Isso de volta eu digo para você, isso é uma lógica contrária ao mundo que nós vivemos, contrário à ideologia do mundo. É totalmente contrário. É contrário do que a gente viveu dentro da nossa casa, com os nossos irmãos. É contrário do que a gente viveu na escola. Nós não fomos treinados para isso. Jesus disse que ele não veio para servir, ou seja, a autoridade máxima se organiza em função do homem. Toda a trajetória dele, tudo,
é em função do outro. Então, isso redefine a nossa liderança. Isso não apenas sustenta a nossa liderança, mas isso redefine a nossa maneira de liderar. E ele diz, eu vim para dar vida em resgate de muitos. E aqui está o ápice do sentido do serviço. Não é apenas ação, mas é entrega. Em outras palavras, o verdadeiro serviço não mede os custos. A gente falou, Luciano falou hoje sobre se você vai construir uma torre, vê se você tem os recursos. Se você vai sair para uma guerra, conta os teus soldados. O ministério tem um custo. E o custo é tremendo, porque é a disposição de você dar toda a sua vida. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O argumento de Jesus aqui é simples. Você não pode imitar o meu estilo de liderança sem entender o meu propósito de vida. Deixa eu falar isso de uma outra maneira diferente. Você não pode imitar o meu estilo de liderança sem encarnar o propósito de vida de Jesus. Sem que você também faça parte disso. Porque, meus irmãos, qual é a minha preocupação? Sem o modelo de Jesus, nós vamos terminar como os pastores de Ezequiel 34. Lembra que no início dessa mensagem eu pedi para vocês sublinharem algo, ainda que fosse na sua mente? Olhe o que o profeta fala a respeito dos pastores de Israel. Ele diz assim: governam com dureza e crueldade. Não é? Essa frase não poderia descrever os governantes desse mundo? Essa frase não poderia descrever os impérios dessa terra? Governam com dureza e crueldade. Irmãos, nós não podemos transformar a liderança cristã em liderança secular com linguagem espiritual. A liderança cristã precisa ter o modelo de Jesus. E vocês vão lembrar o que ele diz em João 10, João 10, 11. Eu sou o quê? O bom pastor. Eu não quero ser o pastor de Ezequiel, eu quero ser o pastor de João 10. Eu não quero ser parte da turma de Ezequiel 34, eu quero ser parte da turma de João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então a pergunta não é como eu posso ser mais eficiente. A pergunta é se eu estou disposto a dar a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10 fala isso, mas Marcos 10 também. E Marcos 10 é um confronto de mentalidade. É Jesus reorganizando o ministério inteiro em torno de outro centro. Então, o que nós estamos falando hoje é mude de reino. Mude de reino. Eu quero propor algumas coisas para vocês. Há uns anos atrás, a minha esposa conversando com o Andy, que é um dos filhos do pastor Miguel, ela falou, eu estava atrás de uma palavra do pastor Miguel, assim, e aí ele virou e falou, olha, eu tenho aqui um drive com todas as palavras do meu pai, você não quer? E ela mandou todo esse arsenal de esboços do pastor Miguel. E recentemente eu estava querendo pregar sobre o reino de Deus, e eu procurei as palavras que o pastor Miguel tinha sobre o reino de Deus, e eu me deparei com uma frase. Essa frase, ela virou um rema para a nossa igreja, nesse início de ano. E essa frase dizia assim: entra mais no reino e deixa o reino entrar mais em você. E nós começamos a pregar sobre isso, sobre entrar mais no reino. Entrar mais nos conceitos do reino, entrar mais na visão do reino, entrar mais na cultura do reino. Mas não apenas entrar mais, deixar que isso também entre dentro da gente. E o pastor Tiago estava comentando comigo, nós temos um programa social
que atende 50 famílias com uma compra do mês, o nosso projeto de mercado social, e estava atendendo uma moça venezuelana, que estava num momento de muita dificuldade, e eles foram visitar essa moça, junto com outros jovens, e lá ela começou a falar, ela disse, olha, tem alguma coisa que a gente pode orar por você? Ah, não, ore por mim, porque a minha família lá da Venezuela pensa que eu estando aqui no Brasil, eu estou rica, eu tenho dinheiro, então eles ficam me ligando, pedindo para que eu envie dinheiro para lá, mas eles mal sabem que eu estou numa situação muito difícil, dependendo de vocês para me alimentar. Olha, essa geladeira foi a igreja que me deu, esse fogão foi a igreja que me deu, tudo que eu tenho aqui em casa foi a igreja que me deu, estou numa situação muito difícil, mas chegou um momento que a minha irmã, não entendendo, começou a gritar comigo, a me insultar no telefone, a falar um monte de coisas comigo, e eu me enchi com aquele zelo, e eu resolvi que eu ia falar tudo para ela. Mas na hora que eu ia falar tudo para ela, eu lembrei, entra mais no reino, e deixa o reino entrar mais em você. Irmãos, eu creio que nós precisamos também, para a nossa liderança, dizer que a nossa liderança entre mais no reino e que o reino entre mais dentro da nossa liderança. Não se trata de conceitos humanos, nós queremos os conceitos do céu, não é a cultura dessa terra, nós queremos a cultura do reino. Então, hoje à tarde eu quero propor algumas coisas para você. Primeiro, reveja os seus critérios de sucesso. Se você ainda mede sucesso pela quantidade de pessoas que dependem de você, pense, você ainda está no centro. O modelo de Jesus, o sucesso é medido pelo quanto as pessoas ao seu redor cresceram e o quanto mais parecidas elas estão ficando com Jesus. Quanto mais elas estão dependendo do Pai, não de mim e de você. Reveja como você recebe os questionamentos. Quando alguém questiona a sua decisão, a pergunta não deve ser, por que é que estão questionando a minha autoridade? A pergunta deve ser, o que é que eles estão vendo que eu não estou vendo? O que está no meu ponto cego que essa pessoa está vendo? Reveja o custo que você está disposto a pagar. O ministério de Jesus custou a vida dele. Liderança que realmente serve tem um custo. E o custo é que tem alguns projetos que você inicia que outros completam. Tem algumas glórias que você semeia que outros colhem. Tem esforço que você faz que é outro que recebe o aplauso. E está tudo bem. Servir de verdade exige a disposição para renunciar a esse reconhecimento, ao aplauso, até o conforto. Você já deve ter ouvido esse conceito, mas é o conceito que diz que nossa liderança, ela está indo muito bem à medida que a gente vai se tornando inútil. Quando a gente já não precisa mais da gente ali, quando o outro pode fazer e a gente se tornou obsoleto para aquilo, é ali que a nossa liderança está indo muito bem. Essa tarde, o que eu posso dizer para você é que o texto de Marcos 10 começa com um pedido de poder. 2 discípulos e depois a turma toda, os 12, um pedido de poder, mas termina com uma definição de grandeza da lógica invertida do reino. Tiago e João, eles queriam os melhores lugares. Jesus deu para eles algo mais importante. Como ser grande de verdade. E a nossa grandeza, ela não vem do reconhecimento humano, mas ela vem de cumprir cabalmente o ministério que foi dado para a gente. Nossa grandeza vem de servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Você pode ficar de pé onde você está? Nós temos alguns minutos
E eu queria que você virasse para sua mesa agora aí que está com você. Eu não sei se nós vamos ter tempo suficiente para a gente compartilhar um com o outro sobre isso. Mas eu queria que você, junto com esse pessoal aí, pensasse sobre as coisas que nós estamos falando, sobre essa lógica do reino. E eu quero fazer essas perguntas para vocês. Será que o modelo de César não tem, de alguma maneira, nos influenciado? Será que a gente absorveu alguma coisa sobre isso? Será que nós estamos usando técnicas empresariais no lugar de aplicar o modelo de Jesus? Que modelo nós estamos usando? Do reino ou de Roma? Eu queria que vocês orassem uns pelos outros hoje à tarde. Se a gente pudesse, quem sabe, dar as mãos uns aos outros. Porque eu volto a dizer isso, se para você isso é uma pergunta, se para você isso é um questionamento, eu creio que o Espírito Santo quer entrar nesse espaço. Quer entrar nesse espaço na sua vida. Se você de alguma maneira se assenhorou de alguma decisão, se você ocupou o centro em algum lugar, ou se você deixou conceitos desse mundo ocupar, o Espírito Santo quer entrar nesse lugar. Nós não estamos aqui para acusar a ninguém, ao contrário. Nós estamos aqui para despertar o nosso coração e deixar que Jesus faça a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Ele se ofereça não apenas como modelo, mas ele também nos dê uma direção certa. Então, que tal a gente orar um pelos outros, abençoar uns aos outros? Vamos gastar esses próximos 3 minutos orando uns pelos outros. Se alguém quiser na mesa abrir o coração, quiser compartilhar alguma luta, alguma dificuldade, sinta-se à vontade também para fazer isso, se você tiver essa liberdade.